Oi pessoal, hoje nós vamos contar uma história muito legal. É possível até que você fale assim, eu já conheço essa história, mas tem uns detalhes dessa história que eu quero chamar a atenção hoje. Vamos lá? Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do Mar da Galileia, ou seja, o Mar de Tiberíades. Ele foi de uma margem de um lado do rio até o outro lado desse Mar da Galileia. E grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Ou seja, o povo estava vendo que Jesus estava fazendo um monte de milagre e aí seguia ele. Então, Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Fica imaginando assim a cena. Um monte, Jesus vindo com os seus discípulos e uma grande multidão seguindo eles. Nossa. Né? Então Jesus subiu no monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Quando isso aconteceu, estava muito perto da Páscoa, que foi aquele momento em que Jesus morreu, depois ele ressuscitou, sabe? Então estava muito perto dessa época. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Felipe, que era um dos discípulos: onde compraremos pão para esse povo comer? Ele fez essa pergunta para pôr ele à prova, ou seja, para fazer um teste com ele. Deixa eu ver o que Felipe vai dizer. Certo? Jesus aqui está dizendo o seguinte, ele já tinha em mente o que ia fazer. Jesus já sabia o que ele ia fazer, mas ele perguntou para Felipe para saber, deixa eu ver o que ele vai falar. Porque Felipe já tinha visto Jesus fazer outros milagres, então vamos ver o que ele vai dizer agora. Né? Felipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. O que é um denário? Denário é uma moeda de prata. É uma moeda que era o pagamento por um dia de trabalho braçal. Se uma pessoa trabalhasse um dia, ele ganhava um denário. Então o que Felipe estava dizendo? Rapaz, se a gente conseguir 200 denários, 200 dias de trabalho, quase um ano de trabalho, não ia dar para comprar pão para tanta gente. Entendeu? Outro discípulo, André, irmão de Simão, Pedro, tomou a palavra e disse o seguinte: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Né? Verdade, mas... 5 pães e 2 peixes para poder alimentar um monte de gente não dava, né? Se um estava dizendo que 200 dias de trabalho, o dinheiro de 200 dias de trabalho não dava, quanto mais 5 pães e 2 peixes. Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Eu queria que você imaginasse um monte, Jesus, os discípulos ao redor e 5.000 homens sentados na grama. E algumas traduções dizem assim, sem contar mulheres e crianças. Quando eles falam 5.000 homens, ainda tinha as mulheres e ainda tinha as crianças. Certo? E Jesus pegou aquele pão, agradeceu a Deus, deu graças a Deus, e aí começou a dar para as pessoas. E deu quanto eles queriam. Quer um pedaço? Quero. Eu quero mais. Tome mais. E as pessoas comeram quanto eles queriam. E fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, estavam todo mundo já satisfeito, disse a seus discípulos, olha o que Jesus falou: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Olha que legal. Então eles os ajuntaram, né? E encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Aquelas pessoas que tinham comido, quando chegaram e comeram, que falaram assim, não quero mais não, tá bom já. Aí sobrou. Eles juntaram e encheram 12 cestos com as sobras daqueles 5 pães de cevada que eles tinham comido. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, esse é o profeta que deveria vir ao mundo. Quando eles viram que Jesus estava, rapaz, que milagre é esse? A gente estava com fome, o cara pegou 5 pães
2 peixes e conseguiu alimentar uma multidão tão grande, 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Aí a pessoa, vendo aquele ali, que milagre, começaram a falar. Sem dúvida, este é o profeta que deveria vir ao mundo. E aí, sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Quando Jesus percebeu que aquele povo estava querendo fazer dele um rei à força, falou, não, esse cara aqui pode matar nossa fome, esse cara está fazendo um milagre, vamos forçar ele, vamos botar que ele seja nosso rei. Quando Jesus percebeu isso, ele falou, ó discípulos, vamos lá, vamos embora. Eu quero chamar a atenção para um detalhe aqui agora. Veja bem. Enquanto os adultos estavam ali, poxa, como é que a gente faz para alimentar esse povo todo? Vamos fazer os cálculos, são 5.000 homens, nós precisamos de mais ou menos uns 200 denários, mais ou menos um ano de trabalho. Enquanto os adultos estavam preocupados com as questões financeiras, questões, sabe? Aí, uma criança que estava ali com o seu peixinho, seu pão, podia muito bem ter feito o quê? Olha, tá todo mundo com fome, deixa eu esconder o meu aqui, ó, deixa eu sair de fininho aqui, porque o meu já está garantido. Ao invés dele pensar nisso, o que foi que ele fez? Ele compartilhou o que ele tinha. Ele dividiu, ele falou, poxa, tá todo mundo com fome e eu tenho que comer aqui. Em vez dele ser egoísta, em vez dele pensar nele mesmo, o que foi que ele fez? Ele pensou nos outros. Ele pensou também nos outros. Ele dividiu. Ele dividiu, ele compartilhou. Então, o que ele fez? Ó, Jesus, eu tenho um pouco, mas eu tenho alguma coisa, isso é o que eu tenho, e deu para Jesus. Ele confiou em Jesus. Enquanto os adultos estavam querendo resolver no próprio braço, com a própria força, poxa, eu vou ter que arranjar dinheiro, mas é muito dinheiro, sabe? Eles estavam tentando resolver com aquilo que eles tinham, com o dinheiro, sabe? Enquanto aquela criança, que não tinha quase nada, falou, olha Jesus, o que eu tenho eu quero compartilhar, eu quero ajudar os outros, eu confio em você, está aqui. E ele deu para Jesus, ele confiou em Jesus, ele recorreu a Jesus. Nossa. Assim como a gente também sabe que a gente tem capacidade, e Deus nos deu muita capacidade de resolver problemas, Sim. mas o que a gente faz? Vamos orar primeiro. Então a gente fala, Jesus, olha, eu estou com um problema, sabe? Não é assim que a gente faz? Sim. E nessa época de pandemia, sabe, de coronavírus, tem pessoas que têm mais, tem pessoas que não têm nada, tem pessoas que perderam emprego, tem pessoas que não têm o que comer, mas tem pessoas que têm alguma coisa. E o que essas pessoas podem fazer? Podem compartilhar. Então é essa atitude desse menino, desse rapaz, que fica aqui como exemplo pra gente, de um menino que tinha pouco, sabe, mas viu que tinham outros que não tinham nada e compartilhou. Ele dividiu o que tinha, mesmo sendo pouco. Ele confiou em Jesus, ele recorreu a Jesus, falou a Jesus, vê o que você pode fazer aqui, ó, eu tenho um pouquinho aqui, mas eu sei que você pode fazer grandes coisas com isso. Observe que esse menino, quando ele confiou em Jesus, sabe, ele viu um grande milagre. Sabe, então a gente deve também confiar em Jesus para ver os milagres da nossa vida. E é essa a história que nós temos para hoje. É isso aí.